Olá, muito boa tarde. Esse momento é extremamente especial, histórico, que eu falo boa tarde primeiro. Yes! Mas não fala de outras vezes porque não quer. Nós já impedimos? De não, jeito claro que o nenhum. Abinal entra já gritando Fala, dali. minha gente! Boa tarde. É isso aí. Boa tarde, meus amores. Mas que bom, meu amor. Nós já Fale impedimos. sempre. Boa tarde. Boa tarde, pastor. Boa tarde, Ale. Boa tarde, meus amores. Vamos falar hoje sobre frustração em crianças, mas também tem adultos, que se Que se frustram, frustram. né? E vive frustrando os outros as também. outras pessoinhas. Frutos Aham. frustrantes e Você não frustrados. sabe contar essas histórias assim de você também frustrado? Pois é, nós vamos falar sobre esse Lembrei do assunto, ferrorama como que eu não desenvolver resiliência. Ele fica Até resmungando. hoje, né? Lembrei do ferrorama que eu não ganhei até hoje. Uma frustração. Ele fica resmungando, remoendo. Não, hoje vai as ser. frustrações. Hoje o programa vai ser cheio de dor. Não, é uma frustração que eu tenho até hoje, um carrinho que eu ganhei, cara, era muito legal. Primeiro dia eu com ele, deixei de bobeira lá no quintal, alguém passou e levou. Até hoje eu procuro aquele carrinho para ver Uma se acha. frustração. Foi uma Ó. tristeza. Mas, Será que o Alecrim se frustrou? Não. Não, imagina. então, qual é a diferença das pessoas que não foram frustradas para as pessoas que foram frustradas? Qual é a diferença que tem em educar os filhos pensando frustração no desenvolvimento delas? Eu só estou aqui pensando quem é que existe na face da Terra que nunca tenha sido frustrado. Mas tem um tipo de educação que tem dificultado que as crianças entrem em contato com a realidade. E aí é disso que se trata. Aí vem de alguma aquela. dificuldade bem significativa. Sofri muito na vida, não quero que meu filho e minha filha sofram, então vou criar nessa bolinha aqui. Tem desses. Pronto, e ele vai ser, ou ela, melhor pessoa do mundo. A frase Aí é o máxima problema, é hein? assim: eu vou dar para os meus filhos tudo que eu não tive. E aí você só tá vivo porque você não teve, né? É. Você não teve tudo. Né? E a grande pergunta é, será que a gente consegue escapar desse padrão educacional que a gente trouxe da infância? E isso é muito importante, porque assim, o que foi a melhor educação do mundo? A que eu tive ou a contrário do que eu tive? Não. A gente precisa conversar, porque frustração é importante, a gente vive num mundo frustrante. E como é que a gente ensina as crianças a serem resilientes, capazes, autônomas, lidando com as adversidades da vida, cuidando do seu emocional? Como que a gente entrega melhor para os filhos essa missão de viver? É disso que se trata o programa de hoje, com a presença da terapeuta de família Roseli Amabile, que está aqui com a gente para mais um encontro muito especial no seu Entre Família. Verdade, e a gente vai trazer por aqui também no seu Entre Família, como sempre, histórias reais, pessoas contando o seu testemunho, e você vai conhecer também histórias aqui, a história da Vitória e do Jean. Vão contar um pouquinho pra gente da vivência deles e quem sabe você se identifique também. E se identificando ou não se identificando, A gente manda sua conhece interação. É. E a gente vai conhecer você também. É Sua verdade. interação, sua história, como você se frustrou, tem deixado ou não frustrar. E tem Fala Povo também, aquele momento onde a gente escuta as pessoas na rua dizendo o que elas pensam sobre esse assunto. Muito bem, pausa bem rapidinho, já estamos de volta com você. Até já. Simbora que esse é o seu melhor programa de todas as tardes, das 2h30 às 4h, porque se falar da tarde toda a Teru fica chateada, né? É. Porque ela também tá de tarde. Pastor Robson Aleixo, que tá ali essa semana no programa Anjos da Esperança, já no comecinho da tarde. Acompanhou? Então, Não, ó, fica junto com a ontem gente só deu aí. Aleixo na telinha. É verdade, foi. Foi Anjos, Uhum. depois ele estava aqui, mais tarde estava no Fé para Hoje e o Anjos da Esperança de novo. É. Assim. Se Vai. você andar pelos corredores, você vai ver um quadrinho escrito aí, ó, funcionário do mês. Funcionário ele. do mês ali, ó, Robson Aleixo. É ele, Agora que vem eu não apareço. no mês que vem sou eu, também estarei lá no Anjos da Esperança. E será que vai ter plaquinha para mim? Vai ser esse, Vai? apresentadora Revelação 25 também. Vê se esse ano você ganha. Já concorri de outras vezes, né? Concorreu, apresentadora Revelação 2024, foi quase. Quase, raspou. Esse ano você vai ser a revelação da novela. Ai, tão legalzinho essas piadinhas. Mas vamos embora então por aqui. Hoje a pergunta é: quando seu filho se frustra, você acolhe ou corre para resolver?
Qual é a diferença entre acolher ou resolver por ele para ele não lidar com a frustração? Ficou claro? Como é que você lida com esses momentos de dificuldade que o seu filho quer um brinquedo, você não vai dar esse brinquedo porque ou talvez não tenha dinheiro ou porque não é didático dar esse brinquedo de agora? Porque ele quer ir num passeio, porque ele não quer voltar da casa da avó e você precisa ir embora com ele. Como é que você lida com essa imaturidade da criança que está desenvolvendo-se agora, conhecendo o mundo agora, e a gente precisa fazer alguns aparos ali, né? E amparo também. Então conta pra gente lá no nosso WhatsApp 12983 1502 49. Eu acertei, acho que não. Ó, acertou. Acertei? Acertou. 02? 0 o operador 12, né? 12, 20. Não, peraí, já baguncei tudo aqui. Acertou, Falou não fala mais. certinho. 12, 9, quietinho. 83, 15, 02, 49. Olha aí, Galera. 2 anos repetindo, não aprendi ainda. Eu não aprendi. Mas vamos embora. Falar do assunto. Ô Robson Aleixo, Momento frustrante, vai. é que eu sempre olho na telinha o número. Porque eu vou ficar gastando memória com número, gente? Não, eu reservo a memória para coisas muito mais interessantes. Afinal de Aí contas, agora o número não estava ali. Como é? Não, afinal de contas é um monte de número. Por isso tem que você que está aí me ouvindo, registra tudo no seu celular. Não é? Agora, Seus contatos. tá aparecendo aí na tela, ó, já anota, deixa salvinho ali pra não ficar depois, a Darlene falou errado, não. Porque ali. vai Eu falar ter errado. Não, jamais. É. Porque vai falar errado. Isso aí Eu já ter não se frustre com isso. Eu errado? Não. Jamais. Jamais. O número que não estava na tela. Se ela falar o número de lá, é esse, aí depois lá na central eles têm que mudar pra Compra um chip que tem esse muda número, o porque foi o que número eu do falei, anjos pronto. para o número da interação, tem que mudar para isso. Vamos ao pra não que ficar errado. realmente é interessante. Deus nos frustra? Ou os nossos planos é que são frustrantes por nós não termos recorrido à sabedoria de Deus? Deus não permite que estejamos frustrados com Ele, mas Ele não satisfaz as nossas expectativas sempre. Ele promete que tudo que esperamos nele nos satisfará. Por exemplo, bem-aventurado que ele tem fome e sede de justiça. Não se encontra justiça em nenhum outro lugar que não seja Deus. Eles serão fartos. O salmista diz, alegra-te no Senhor. No Senhor. Então, se a sua alegria estiver concentrada no Senhor, Ele satisfará o desejo do seu coração. Portanto, se o seu maior desejo é o Senhor, seu coração estará sempre satisfeito. Um momento muito importante no Gênesis, e Gênesis é determinante para a gente entender o DNA da humanidade, é quando Adão e Eva saem do jardim. Deus, ele começa reconstruindo, eles tinham uma expectativa, e em outro momento eles têm expectativa de morte, ou seja, não há nada para o futuro, e Deus fala, sim, haverá futuro. Aí eles se alegram. Porém, você achou que nunca mais teria filhos, você terá filhos em dor. Você achou que nunca mais ia comer, sim, do suor do teu rosto colherás o teu pão. Em fadigas obterás dela todos os dias da sua vida. A terra era legal, você vai continuar na terra, mas ela produzirá cardos e abrolhos. O que disso tudo é educação? O que disso tudo é Deus nos educando, nos ensinando, nos corrigindo? Porque a educação tem um propósito. Qual que é o propósito? Vamos pensar assim, a educação é para a vida. A vida é frustrante, você não pode criar uma pessoa para outro planeta. Ela vive neste planeta. Então a realidade é assim, é frustrante. Se a gente tem num mundo em que existe raiva, que existe traição, que existe mágoa, que existe coisas que dão errado, e você vai frustrar as outras pessoas também, você terá sonhos, a gente tem que ter musculatura para essas coisas todas da vida. Moisés fala, eu quero entrar. Não, Moisés, você não vai entrar. Não vai entrar. Mas, Senhor, não vamos falar mais sobre esse assunto. Eu te dou força para você superar essa tristeza, mas ela vai acontecer, porque a realidade está lá dada. Sem isso, a gente não tem noção nem do mal. Não há uma compreensão do que é mal se todo mal ele é mascarado. Aí quando ele vem com força total. E essa é uma frase que os antigos falam, quem não escuta cuidado, escuta coitado. Né? Isso é muito, muito importante. Sabe o que eu lembrei agora? De um dado momento, a minha filha tinha muita vontade de pequenininha, de brincar com tesoura. E um dia eu sentei com ela no chão e fui ensiná-la a usar a tesoura. Porque ou eu a ensinava a lidar com a tesoura, ou eu teria que lidar com o fato de que em algum momento, escondendo dela, ela teria acesso e quem sabe ela se cortasse. Então tem a ver de sermos didáticos também do ponto de vista da compreensão de quem somos nós, de quem é Deus. De que somos nós pequenos
miúdos, querendo brincar com faca, tesouro. Eu encontrei minha filha uma vez com uma faca enorme, que ela encontrou escondida, e ela estava assim, brincando com aquela faca na hora que eu cheguei. Era uma criança que gostava de coisas cortantes, Perigosas. perfurantes, né? E então, Deus nos cuida enquanto nós estamos brincando com objetos pontiagudos, cortantes, e que é toda essa nossa natureza fervilhando, né? Então, Deus nos educa para o céu, para a o céu eternidade. E para essa vida. E para o caminho, senão você não chega lá. É verdade. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Senhor, eu tô com espinho na carne, tá mesmo? Tira? Não. Nesse mundo tereis aflições, é tudo, né? Porque ele não está mascarando. O espinho na carne é tremendo. Tem o espinho na carne? Tem. Tira? Não. Puxa. Você precisa dele. Verdade. E para lidar com os nossos filhos, né, essa questão das frustrações e tudo mais, quem está com a gente aqui para nos ajudar com esse assunto, Roseli Amabile. Ela está com a gente. É Amabile ou Amabile? Amabile. Neuropsicopedagoga e também terapeuta familiar. Pode ficar à vontade, viu? Já é de casa, já esteve com a gente em outros momentos, né? Sim. E esse sentimento, boa tarde primeiro. Boa tarde. Muito bom estar com vocês. Prazer, de novo, Você traz amabilidade pra Tá gente. vendo? Olha lá. Ó. Esse sentimento de frustração, qual a importância dele dentro da nossa vida, especialmente das crianças, para essa fase aí do desenvolvimento? É um tema que vocês estavam aqui colocando, né? Como os pais lidar ou não, né? Vai pôr numa bolha, a criança vai montar um brinquedo e não deu certo, começa a chorar. É muito importante que os pais tenham essa consciência que frustrar-se faz parte. Por quê? Ele vai criar uma autonomia, ele vai criar uma independência. É claro que ele pode, né, estar ali na situação fazendo com que os filhos se sintam acolhidos e dizer: tá difícil, filho, papai está aqui se precisar, ou a mamãe vai te ajudar se precisar, vamos tentar mais um pouquinho. Não é de primeira mão fazer. Eu tenho um neto com paralisia cerebral. Ele tem 1/3 do cérebro que é morto. Então, a mãozinha direita... Hoje ele está com 14 anos, a coisa mais fofa. Mas ele, desde criança, a gente, às vezes, com esse instinto, né, de... tem uma deficiência, não vai conseguir fazer. A gente perguntava, e eu dizia: você quer que a avó ajude? Não, vó, eu vou tentar. Se eu não conseguir, eu vou fazer. E ele foi criando para ele monta Lego, ele faz todas as coisas normais. Então, essa frustração faz você entender que você não vive nesse mundo, no país da Alice, né? Porque se você não permitir a frustração, essa criança ela não vai ser preparada. Mas, às vezes, o que acontece é esse medo que os pais têm, não é nem por conta do filho, é da cobrança que ele possa ter em cima dele. Uma, né, educação parental, uma frustração, será que ele vai ser aceito na sociedade? Então, é aquela coisa, eu quero impedir. Ter como experiência o que teve na vida, muito bom, mas como você vai praticar? Não dá, porque você não teve tudo, você vai dar tudo para o teu filho. Eu lembro que quando meu filho era pequenininho, a gente brincava muito de várias coisas e eu sempre deixava ele ganhar, né? Naquela de, ganhou do pai e tal, aquela coisa. Aí foi passando o tempo, para mim, na maior ingenuidade, né? E aí foi passando o tempo e às vezes quando eu ganhava dele, pronto, aí ficava meio indignado, né? Meio pequenininho ainda. Aí eu pensei, opa, esse negócio de eu só deixar ele ganhar, e quando ele perde, ele fica todo, vou deixar ele perder mais, para ele poder sentir, né, todo esse, entender que não é só ganhar. Sim. Que também em alguns momentos ele vai perder e vai ter que lidar com essa frustração do perder em algumas brincadeiras que a gente fazia. E olha, foi difícil, Eu acho mesmo que aí você tem pequenininho. um ponto legal, né, da gente discutir, porque ele não sabe o que é ganhar daí. Não. Porque a vitória passa a ser para ele uma coisa natural. Eu vou jogar e vou ganhar. Aí o gosto de você terminar uma etapa, ele ficou desconfigurado. A gente pode pensar assim? Eu atendi uma criança há um bom tempo atrás, com 4 anos. O casal era assim, de uma condição financeira muito boa, mas tiveram as dificuldades na infância. E eles diziam para mim: tudo que minha filha quiser, eu vou dar. E aí, isso é errado, né? Eu dizia: você pode dar, mas ela precisa entender que uma hora que ela pedir para você, você vai dar um não para ela nisso daí. E a menina
Era uma coisa fofa, mas ela chegou para mim um dia e falou assim, eu falei, você sempre tem tudo que você quer? Para eu tentar entender. Ela falou, sim, tia. E quando o papai fala não? Ela pôs a mãozinha na cintura, bateu o pezinho e falou assim, eu dou os meus pitis, tia, e consigo tudo que eu quero. Eu falei, piti? Ela falou, você não sabe o que é um piti? Eu falei, como é que você faz o seu piti? Porque no consultório a gente trabalha exatamente, você deixa a criança ganhar para ela sentir o gosto de essa sensação boa. Mas você também vai fazer com que ela perca. E aí você vai trabalhar essa emoção, trabalhar toda essa frustração. Por que que eu não gosto de perder? Mas é importante eu perder? Eu sempre trabalho assim, a gente perde, a gente vai melhorar. Eu preciso, às vezes, perder para entender o quanto eu posso ser melhor. E essa visão que os pais precisam ter, né? Que eles não precisam se sentir culpados porque o filho não conseguiu tirar uma nota 10 na escola. Vamos sentar, o que aconteceu? Então, é sempre estar no para-choque. Para isso, você precisa ter ciência, ter intenção de que você está considerando a educação, a formação de um filho, um homem, uma mulher, para a vida. E em algum momento eu penso ser importante a gente discutir sobre o que a gente entende por amor, porque tem pais que fazem esse cuidado todo dizendo que isso é amar, não permitir, não deixar, não ir, não vir, para não machucar, porque eu amo tanto, tanto que eu o protejo de tudo. O que é amor? Como é que se ama? Um estudo publicado na revista Scientific Reports, filhos de pais superprotetores ou autoritários tendem a viver menos. Você acredita numa coisa dessas? Pesquisas anteriores na área da psicologia e da parentalidade já indicavam que relações muito rígidas, negligentes ou permissivas podem ser prejudiciais ao desenvolvimento emocional e psicológico de uma criança. Então, essa é a primeira vez que um estudo investiga como a ausência dos pais ou um relacionamento difícil com eles pode também, de fato, impactar a longevidade dos filhos. Olha o resultado de uma falta de estrutura e de cuidado na manutenção das relações. Os resultados são impressionantes. Homens que tiveram um pai superprotetor, que limitava sua autonomia na infância e na adolescência, apresentaram 12% mais riscos de morrer antes dos 80 anos, quando comparados aos que não tiveram esse tipo de relação. Acredita nisso? Por outro lado, as mulheres que receberam um alto nível de cuidado da mãe durante a infância e a adolescência apresentaram risco 14% menor de morrer prematuramente do que as que foram negligenciadas. Isso já é sabido. Crianças negligenciadas, sejam meninos ou meninas, negligenciados, têm uma falta de desenvolvimento do próprio cérebro. Segundo os pesquisadores, relações parentais intrusivas acabaram tirando a autonomia dos filhos e os deixam emocionalmente mais frágeis, muitas vezes por medo ou insegurança diante da autoridade dos pais. Isso pode refletir em hábitos prejudiciais à saúde, como maior risco de uso de álcool e drogas, além de problemas psicológicos, como o aumento do estresse, que também está ligado à redução da expectativa de vida. Tudo interligado. Por isso, a gente precisa pensar em educação como formação do indivíduo. O que dizer, meus amores? Você falou de um negócio e falou de outro, né? Mas eu queria colocar uma frase sobre a sua pergunta. O amor é um comportamento. Amor é regra. Amor e regra não se separam. Quando você perguntou para Jesus, o que é a lei? Ele falou que a lei é amar. O que é amar? Amar é a lei. Portanto, o amor ele é um código de conduta que protetiva. Se pratica, né? Amor é algo que se pratica. Mas amor não está sujeito, não está restrito a uma experiência. De sentimento. A minha experiência não define o que é o amor. O amor define a minha experiência. Você se coloca nela para saber o que está certo ou errado. Não existe amar a minha maneira. Não existe como. A sua maneira é avaliada por um amor. O amor é externo para dizer como que é. Você fala, eu apertei, eu afaguei, você pode estar se amando. Você está se amando a partir daquele afeto. Às vezes parece tão carinhoso, mas só tem a ver com você e não com o outro.
É a minha maneira de esconder minha fragilidade. A gente vê que, assim, ensinar a criança, né, os filhos a lidar com a frustração, eu falo que é um investimento a longo prazo. Isso. Sim. É a longo prazo. Você não vai conseguir fazer isso de uma hora para outra. Então, exatamente entender assim, como eu lido com a minha frustração e como eu quero que o meu filho lide com as frustrações. Porque a partir do momento que você consegue entender que você foi difícil para você algumas coisas, mas isso te fez um melhor, você vai querer também o melhor para o teu filho. Eu digo para mim que a gente tem uma profissão que eu amo, mas ela é extremamente desafiadora. Eu atendo crianças e adolescentes neurodivergentes com autismo, com TDAH, e tem hora que a gente passa por situações dentro do consultório que eu falo assim, Deus, o senhor pôs essa família para me procurar, porque o senhor deve achar que eu estou boa para fazer alguma coisa, mas eu não estou sabendo o caminho, me ajude, por favor. Então, mas eu gosto, porque eu digo sempre para mim o seguinte, tudo que eu conquistei na minha vida, eu conquistei, não veio nada de mão beijada. Então eu digo que quanto maior os desafios que eu tenho, melhor eu vou ficar para poder me doar mais naquilo que a pessoa precisa para mim, precisa de mim. Verdade. E uma das formas de a gente ensinar para os nossos filhos até a desapegar do egoísmo é compartilhando com os outros. E falando em compartilhamento, eu venho aqui para falar dos Anjinhos da Esperança. Pois é, que tal cadastrar o seu filho, sua filha, neto, sobrinho, enfim, a criança aí da sua casa, para esse projeto onde ensina mais sobre o amor a Deus e o amor ao próximo também, através desse desprendimento aí do egoísmo que talvez você já dá um dinheirinho mensal para eles, ou se não dá, ensinando para eles como é que funciona toda a questão de, através das doações financeiras, aí você vai ajudando essas crianças levarem esperança, levar amor a outras crianças e adultos também ao redor do Brasil e do mundo. Quer conhecer mais sobre o projeto Anjinhos da Esperança? Então dá uma olhadinha nesse VT que a gente preparou. Amigos, hoje eu tenho algo muito especial para falar com vocês. Vocês sabiam que crianças podem fazer parte da missão da Novo Tempo? Eu estou falando do projeto Anjinhos da Esperança. Através das suas doações, o Evangelho continua sendo pregado utilizando os meios de comunicação. E assim, todos podem ser missionários, fazendo a diferença na vida dos amigos desde cedo. Com uma doação mensal a partir de R$10, você cadastra uma criança e então ela se torna um Anjinho da Esperança. Faça o cadastro agora mesmo entrando em contato pelo nosso WhatsApp 12 981 76 6630 ou ligue para 0 operadora 12 21 27 30 30. Para semear a esperança é preciso amor, missão e criança. Essa é a frase que a criançada já decorou, viu? Para ter esperança é preciso ter, me ajuda aí, Maíra, amor, missão e criança, porque o filhinho da Maíra, nosso diretor aqui, ele já sabe disso, tá vendo o videozinho dele hoje, ele fazendo aquele merchan do Anjinhos da Esperança, trazendo essa frase ao final, coisa linda, né? Nossos filhos entenderem que eles podem sim fazer parte dessa missão de levar esperança para muitas outras crianças também. Cadastre agora mesmo, o telefone já aparece aí na sua tela, 0, o código da operadora, 12 21 27 30 30 e cadastre-os aí no projeto Anjinhos da Esperança. Quer saber? Aproveita o intervalo que chega agora e já faça o cadastro aí dos seus pequenos, tá bom? A gente volta já. A conversa por aqui é sobre frustração dos nossos filhos, é sobre cuidar para não fazer tudo por eles, ter a sabedoria de que fazer tudo, super proteger, evitar que aprendam a perder, a se machucar, lidar com os machucados da vida. O nome disso não é amor, é outra coisa. Conversa com a gente sobre esse assunto, vem para cá, fazemos o programa Entre Famílias juntinhos, né, Aleixo? Quem é você diante da frustração daquele que você mais ama, que faz doer o coração? Como que você reage com o choro do outro ou com a frustração do outro? Eu sei que você tem algumas histórias aí para contar. E tem coisas que não adianta você esconder. Você já deu umas mancadas assim, mas conta pra gente aqui só pra gente se sentir incluído.
A gente sabia que a gente sentir do time. É tão gostoso ser humano, acompanhado de outros humanos. Manda sua interação pra gente aqui, né, Avinal? É verdade. E lembra daquela música, sou humano, não consigo ser perfeito. Pois é, mas vem junto com a gente nesse bate-papo, nessa conversa aqui, porque tá chegando mais gente para essa nossa sala de conversa, que é o Jean Gende e a Vitória Gende. A Vitória que é administradora, o Jean ele é bancário, e vão conversar com a gente agora sobre uma história que, já adianto, teve um final feliz e está tendo, né? Um final feliz porque ainda está em fase de processo, que é sobre o desenvolvimento do pequeno Saulo. Boa tarde, meus queridos. Tudo bem? Tudo certo? Boa tarde. Tudo bom? Boa tarde. Prazer recebê-los aqui no Entre Família. E vamos falar do pequeno Saulo, então, né? Fiquei sabendo que lá no comecinho, né? Hoje ele está com quantos aninhos? 3? 3 anos. 3 aninhos, né? Naquele período ali, onde ele tinha que se alimentar, não era tão fácil. Aí vocês, para ajudar, colocou uma telinha para acompanhar, estava dando certo, mas lá no fundo percebeu que, opa, tá dando certo, mas vai trazer prejuízos. Conta pra gente um pouquinho como é que foi a introdução da tela e depois a retirada da tela durante a alimentação dele. Saulo, ele desde de bebezinho, na parte da introdução alimentar, sempre foi bastante desafiador pra gente, porque ele não aceitava qualquer alimento, não aceitava comer de uma forma como a gente imaginava. Nós somos pais de primeira viagem, e como ele tinha muita dificuldade na parte da introdução de alimentos mais sólidos, ele não queria de forma nenhuma se alimentar. Então a gente começou a criar estratégias com ele. Uma das estratégias que a gente encontrou foi colocar a tela, né? Então colocava para ele assistir alguns vídeos, passava, e ali a gente ia alimentando ele, e a gente conseguia alimentar o nosso filho, porque a nossa maior preocupação era de ver ele se alimentar. Uhum. Porém, aí foi se tornando cada vez mais preocupante, pois ele já não conseguia se alimentar mais sem a tela. Foi aí que nós, né, combinamos de fazer a retirada desse processo. Imagino que não foi fácil, né? Porque tá acostumadinho ali, né? Eu quero. E aí a criança, a gente sabe como é que é, né? Ô Vitória, conta aí. Como foi, até para você lidar emocionalmente com isso, né? De ver o seu filho fazendo aquelas birras, querendo a tela, mas você entendendo que não é o ideal. Como é que foi? Emocionalmente falando, foi bem desafiador, né? A gente sabia que as birras iam vir, então, no momento que começamos a fazer a retirada, eu comecei a explicar a ele, né, que aquele momento ali era da alimentação, que era algo importante, só que foi muita birra, e eu só fazia acolher ele. Eu não tinha muito o que fazer, eu ficava conversando com ele, tentava muitas das vezes abraçar ele, ele não queria, muito estressado, gritava muito. E aí eu fui dando afeto a ele, fui conversando, e ia no momento dele. Às vezes eu até correndo pela casa com ele para dar na boca, mas foi um processo bem árduo. Deu vontade de voltar atrás em algum momento ali? Não tá dando certo isso. Ele não tá comendo, ou ele come vendo tela, ou, sei lá, desisto. Deu vontade ou não deu? Várias vezes deu vontade. Só que o meu esposo, ele foi mais firme, né? Quando eu falava, amor, dá, por favor, ele... Não, Vitória, temos que continuar, vai ser bom para ele, você tá vendo que isso está prejudicando ele. Deu vontade várias vezes. Agora, Roseli, a gente viu que os pais estavam em harmonia quanto a isso, né? A esse propósito deles, não, a gente vai tirar. E às vezes, acaba querendo ceder, porque, tadinho, né? Ele precisa comer. Vamos voltar à importância desse acordo dos pais aí. E isso que você falou, tadinho, a criança entre 2 a 4 anos, a gente chama de a adolescência do bebê. E eles já começam a perceber que se ele chorar,
entra nessa questão. Então, se os dois não falarem o mesmo idioma, a mesma linguagem, ter a mesma postura, o que vai acontecer? Ele se coloca na frente. Exatamente. Aí ele já sabe quem foi, ele vai entender quem foi que cedeu. Então, ele não vai chorar para o pai, ele vai chorar para a mãe, porque ele já sabe que a mãe está com o coração mais mole. Então, assim, essa sintonia entre o casal, porque assim, eu não descobri nenhum manual ainda que diz que educar é fácil. Não existe essa facilidade. Agora, depende tempo, depende de habilidade, depende de amor, depende de muita oração, porque assim, você tem que pedir a sabedoria de Deus, porque a gente é, assim, falho num monte de coisa. E assim, quando você se coloca nas mãos de Deus, para que Deus te use como bons pais, e tem que aceitar, porque assim, vira uma confusão. E a criança vai saber. E os pais, nesse cuidado com os filhos, passam também por uma grande frustração deles próprios. Os pais se frustram muito. Se frustram porque esperavam, e não somente por ser pais de primeira viagem como este casal, mas se frustram em qualquer momento, tendo quantos filhos forem. Exato. Porque há uma expectativa dos pais de que o filho seja obediente, comportadinho, que coma igual um bebê reborn, assim, que ele ponha e tire de onde queira, como se ele não tivesse vontades, como se ele não tivesse uma natureza pecaminosa, como se ele não fosse, de alguma forma, gente, com seus gostos, suas vontades. Mas é uma criança, mas é gente. Então, a frustração dos pais é anterior a tudo isso, que é a expectativa de ter um filho perfeitinho, bonitinho, muito inteligente, muito fofinho. E isso é alguma coisa que a gente precisa cuidar. A gente se dá conta de que é um ser humaninho. E a gente vai ter que escutar esses... Não é anjo. E a gente vai precisar escutar sobre esse ser humaninho, prestar atenção, aprender como ele funciona e se colocar também como pai, como voz de autoridade. Verdade. Agora, Jean e Vitória, conta pra gente aí, deu certo. Tá dando certo, né? Graças a Deus. E qual a grande lição que vocês tiram desse aprendizado aí? Não só como pais, mas sim no crescimento, né? Na formação do pequeno Saulo. Como pai, eu acredito que nós devemos fugir das muletas, né? Às vezes nós queremos nos apoiar naquelas coisas que se demonstram ser fáceis, né? Assim como a doutora falou, criar, educar não é fácil, né? E quando nós queremos simplificar isso, podemos cair em um grande engano, né? E desencadear em vários problemas, né? Tanto para a criança quanto para nós adultos. Porque quando a criança se frustra, nós também nos frustramos. Mas nós entendemos que esse processo também deve ser feito com muita racionalidade, né? E graças a Deus é o que nós estamos colhendo, né? Esse resultado, ele consegue se alimentar só, ele consegue se alimentar conosco, principalmente, e isso tem sido uma bênção. Verdade. E você, Vitória, como é que você vê isso para o futuro do Saulo? Quando adulto já, quando adolescente? Primeiramente, ele entender que ele tem primeiro, como é que eu posso falar? Responsabilidade e também maturidade, maturidade, né? E também não se frustrar, né? Futuramente com os desafios que vier, ele vai ter mais, vamos dizer, força para lidar com tudo. Verdade, mais força, mais resiliência em alguns pontos da vida. Casal, obrigado. Obrigado, Jean. Obrigado, Vitória. Um abraço aí pro pequeno Saulo também. Deus continue abençoando muito a família de vocês. Amém. Amém. É importante dizer, que não é que os pais criam situações para frustrar. Não são didáticos em criar, elaborar maneiras de frustrar o filho. Não, nós estamos falando de que a vida é frustrante, de que há regras, há leis, há uma família em ação e que a gente vai precisar lidar com isso de modo a que a criança aprenda, porque senão pode dar a impressão de que nós estamos criando uma cartilha de frustração. Sim. Como frustrar seu filho? Não, a vida já se encarrega. É verdade. O que nós estamos propondo é que os pais não sejam somente travesseiro para os filhinhos, cobertorzinho, meu nenenzinho, né, o filhinho da mamãe. E entender que cortar caminhos é pular etapas. Exato. É verdade. E aí fica difícil. O que fica impressionante, e a gente precisa lidar com isso, é que você
tem um processo educacional e que ele tem um ponto objetivo. Sim. E o ponto objetivo é o momento onde você não está lá. Então eu vou fazer de tudo, e é desafiador mesmo, você tendo poder para interferir no sofrimento. Exato. Porque o pai pode interferir, ele pode colocar a mão sobre tudo e criar um mundo onde a criança não vive as coisas que ela pode viver. Mas esse momento vai acabar. Sim. Só que daí ela não tomou as pequenas pancadas da vida. E a primeira pancada da vida sem você, ela vai pegar uma pessoa completamente despreparada, né? Porque quem aprendeu a chorar no beliscão fica resistente num soco. Isso vem numa constante, porque daí ele vai para a escola, começa a ter contato com outras crianças, ele não sabe dividir, ele não sabe lidar com o não, aí ele vai ser aquela criança chata que ninguém quer ser amiguinho dele. Então, assim, é uma bola de neve que gera extremamente grande. E a gente pode ir a situações mais graves. Ele pode matar porque foi frustrado. Ele pode roubar porque foi frustrado. Exatamente. Ninguém disse um não para ele, você não pode, você não deve. Uma menina não quer namorar com ele, ele vai matar essa menina. Então a gente está falando em instâncias ainda mais sérias, mais significativas. Eu quero dar um recado importante que você precisa ser lembrado neste momento, que é a preocupação que devemos ter com todas as pessoas ao se posicionar na esfera de influência, de aprender mais, se desenvolver mais. O que nós estamos falando aqui é exatamente disso, e anote essa frase porque ela é muito importante. A sua primeira obrigação, a minha primeira obrigação para com Deus e os homens é o desenvolvimento próprio. Pais desenvolvidos, pais emocionalmente estáveis, pais resolvidos sabem resolver. Pessoas que têm uma colocação sólida diante do seu lugar no mundo, eles têm muito mais habilidades de lidar com as fragilidades e as vulnerabilidades dos outros. Senão a gente acaba transferindo tudo. Qual tipo de desenvolvimento? Todos. Quando nós estamos falando aqui de entrega de materiais, nós estamos falando disso. Materiais que, se você recebe, você se desenvolve na sua educação financeira, educação onde você é psicologicamente educado, sim, você tem uma educação psicológica, saber como que você é e como as pessoas reagem contigo. Mas a educação mais profunda que existe é você saber o que Deus falou, o que Deus disse a esse respeito. Muitas pessoas estão perguntando que se Deus estivesse aqui ou se Jesus estivesse aqui, o que ele faria no meu lugar? Mas você pode fazer uma pergunta melhor que essa. O que Deus falou sobre isso? E Deus fala. Quando eu falo de acesso, eu falo que esse material que é escrito pode não ser um material adequado para você. Você aprende melhor se você estiver ouvindo. Pois bem, esse problema já não existe mais, porque o estudo bíblico, o Deus que fala, é exatamente assim. Ele fala, ele é todo em áudio, e não é só um áudio, uma fala monótona, não. Tem uma voz conhecida, consolidada do pastor Neumar Oestina, mas naquela voz tem toda uma produção que te coloca ali no lugar do aprendizado. Sim, é muito, muito interessante. Muita gente já está vivendo uma experiência muito legal de desenvolvimento, de aprender. Você talvez tenha uma dificuldade em ler, seja ela qual for, se for de enxergar ou da própria alfabetização, isso não é importante agora. O importante é você pegar o seu celular e mandar uma mensagem para a Esperança. O Deus que fala, ou somente fala. E nesse momento vai chegar para você uma por uma, as 16 lições do Deus que fala. Quer saber mais? Presta atenção nesse VT agora. A Novo Tempo preparou um material especial para você que possui deficiência visual. Já está disponível o novo guia de estudo da Bíblia totalmente em áudio, chamado O Deus que Fala. Ouça um trecho. Jesus, este homem está atormentado por um espírito maligno. Ele até ficou mudo. Pobre filho. Eu ordeno que todo o poder maligno vá embora da vida deste homem. Para começar é muito fácil. Basta falar com a Esperança, nossa instrutora bíblica virtual, pelo WhatsApp, enviando uma mensagem de texto com a frase O Deus que Fala. Ou, se preferir, envie uma mensagem de áudio com a mesma frase, falando de maneira pausada, num local sem ruídos. Mande agora uma mensagem para a Esperança pelo WhatsApp 12982000062 e ouça a voz de Deus.
Você anotou aí? O WhatsApp da Esperança, 12982000062. É um movimento simples. Pega o WhatsApp, manda mensagem e a experiência já começa com você. Do jeito que chegou uma interação agora já pra gente continuar. Perfeito. E é da Isabela de Belo Horizonte, Abinão. Ela diz o seguinte, ó, meu filho Salomão se frustra quando os amiguinhos que vieram em casa brincar com ele têm que ir embora. Ele chora, mas eu o acolho e lhe explico. Embora seja desafiador, vejo as frustrações como parte da vida. Exatamente. Bem, trouxe aqui o acolhimento, né? Sim. Entende que para ele é importante estar com os amigos, aquele momento gostoso, mas acolhe e diz, ó, em outro momento, né? Lembrar que a criança, ela quando é acolhida e você aproveita para ensinar, mesmo que em face de um não, de alguma maneira, essa criança vai assimilar algo disso, claro que levando em conta a imaturidade desse cérebro para lidar com os nãos. Sim. Mas a gente precisa aproveitar o momento para sentar e conversar, porque às vezes também a gente lida assim, não e acabou. Não e pronto. Há ocasiões para isso, mas há ocasiões para você aprender oportunidades como essas, porque não dá para se pensar que os amiguinhos vão morar na sua casa. Sim. Né? Bem isso. Essa experiência é comum. Tem uma fase que isso para, né? Mas era ir pra casa da avó, ir pra casa da tia, ir pra casa de gay e não quer ir embora, porque é uma relação de extremo prazer. Exato. Quem quer encerrar um prazer? Exato. Verdade. Quem quer encerrar? Mas aí os prazeres se encerram, né? Eu estava até lembrando aqui de algumas situações também de conflitos lá dentro do condomínio que a gente morava antes, que eram casas, a rua, molecada brincando na rua, solta. E de vez em quando vinha ele, né, reclamando, pai, que fulano, que não sei o quê. E aí a gente começou a ver aquilo, né, começou tal, e aí a gente tendo que resolver algumas situações, conversei com a Eliane e falei, ó, ele tem que aprender a lidar com alguns problemas, ele resolver, e claro, quando é algo mais grave, mais sério, aí a gente vai e se intromete, né, mas quando não, tem que deixar ele resolver as situações, os problemas lá, porque toda vez que ele vem reclamando de uma coisa, a gente vai lá, fala com as crianças, resolve, aí fica cômodo para ele e não vai aprender a lidar com os problemas dele quando crescer, né, futuramente, vai sempre ficar dependendo do pai, a mãe ou alguém para poder ajudar. Sim, É importante isso, né? Você pode até perguntar para ele, o que você acha que poderia ser feito? Você acha que daria para a gente fazer o quê com essa situação? Então, você sempre acolhendo, mas jogando para ele como se fosse uma pergunta, para ele refletir. Porque daí ele vai pensar, aí ele pode dar a opinião dele, vai, né, tá frustrado, tá chateado, eu queria que fizesse, mas aí você vai trazer, né, você vai trazê-lo para a realidade. Mas será que se a gente fizer isso, vai dar certo? Será que não pode acontecer isso com esse comportamento? Então, é a maneira do educar, acolher e educar. Né? É o que a gente diz, como a Darleide colocou, há momentos que você vai ter que dizer não e pronto, já deu. E aí tá tudo certo, deixa eles... Eu acho que a paciência e a tolerância tem que estar no adulto, porque vai chorar, não tem problema ele chorar, que mal vai ter ele chorar. Agora, se você já não quer mais ouvir aquilo, é isso que acontece. É a adolescência do bebê, tá? Vai berrar, vai chorar, porque isso aí você chega a um ponto que você não aguenta mais, fala, tá bom, vai, Aí jogou por terra tudo que tinha construído. Exatamente. Minha mãe dizia que chorar é bom para os pulmões. Sim. É verdade, fortalece. Limpa o canal lacrimal. Vai chorar que é bom para os pulmões, vai lavar os olhos e às por vezes, dentro. em alguns desses casos aí de resolver, os pais se intrometer, cria confusão entre os pais e as crianças, que a pouco estão tudo lá, de boa, brincando de novo, e os pais já sem se falar, aquela coisa, aquele climão. Que era alguma coisinha boba que eles mesmos resolveriam, né? Pois bem. Muito bem, meus amores. Lembrei agora há pouco de um amigo que mandou os filhos estudarem fora e os meninos ligavam para ele, dizendo, e para a mãe, dizendo que eles estavam passando por lá. Dificuldades financeiras, dificuldades para comprar roupas, já adolescentes. E aí o pai ouvia e dizia a frase que tornou-se clássica. Entendo, filho, mas isso é bom para o seu caráter. Então, sendo bom para o seu caráter, nós vamos e voltamos bem rapidinho aqui com o seu Entre Família. E você quer conversar com a gente? Manda sua interação lá no nosso WhatsApp. Estamos esperando você. Até já.
Você acompanhou aí no intervalo, né? Os Anjos da Esperança e tem também os Anjinhos da Esperança, que é essa galera que apoia, não só apoia, mas que nos ajuda a manter programas como esse no ar. Programa Entre Família, Fé para Hoje, Consultório de Família, Vida e Saúde, toda a grade de programação da Novo Tempo, ela é mantida financeiramente pelos Anjos da Esperança, que sentiram no coração o toque do Espírito Santo para fazer a diferença na vida de outras pessoas também, se desprendendo, né, do egoísmo que está aqui, ó, dentro da gente desde pequenininhos, né, mas que os pais vão ensinando a se tornar Anjinho da Esperança e crescendo, se tornando Anjos da Esperança também, apoiando financeiramente. Obrigado de coração, você que faz parte dessa missão juntinho com a gente. Obrigado. E o programa de hoje é sobre uma coisa comum da vida que vai acontecer com você nas próximas horas. Se não aconteceu é porque você não teve noção. Frustração. A gente se frustra o tempo todo nesse mundo frustrante, mas um dia ele vai deixar de ser frustrante. O grande desafio é como a gente lida com as frustrações daqueles que a gente pode impedir algo. Mas o que mais você impediu quando impediu a frustração? E essa é a grande pergunta. Mas você tem histórias para contar? Ainda dá tempo. Manda pra gente aqui no 12983150249. E agora nós vamos pro Fala Povo. É hora de ir pra rua. Aliás, a Luciene Bonfim que foi para ouvir as pessoas. Qual é o lugar da frustração no desenvolvimento, da educação dos filhos? Vem pra cá, Lu. Víamos as ruas para conversar com o pessoal e descobrir quais foram as principais frustrações da vida, tanto na fase da infância, a adolescência, a juventude e vida adulta. E como que essas frustrações os ajudaram a crescer, tanto profissionalmente quanto emocionalmente. É o que a gente vai descobrir. Vem comigo! Um dia eu fui na loja, eu queria tanto uma coisa e eu peguei. Cheguei na hora do caixa, minha mãe não quis pagar. E aí? Aí eu deixei ela falando sozinha no caixa e vim embora sozinha, sair de fininho para não passar mais vergonha. Eu acho que é mais aquela questão, às vezes, até meio boba de criança, tipo assim, de querer fazer alguma coisa, tipo, os pais não deixarem, tipo, e a gente achar que é meio independente, mas, tipo, pela questão da idade, tipo, obviamente, hoje a gente vê que não era mesmo, não cabia naquele momento, mas, tipo, na hora a gente se frustrou, sabe? Tipo, às vezes não deixava, tipo, sair no shopping com as amigas, aquelas coisas bem mais bestas, por assim dizer, mas que frustra, assim, na hora, quando você é criança. Você já teve alguma frustração, assim, alguma tristeza quando a sua mãe ou seu pai, de repente, te deram uma ordem ou falaram alguma coisa assim que você não devia fazer ou não podia comprar, alguma coisa que te deixou triste? Sim. O que foi? Eu queria comprar um brinquedo, daí ela não deixou. Por que ela não deixou? Porque tá caro. E aí, o que você fez? Eu esperei, daí ela comprou. Ela comprou? E valeu a pena esperar? Sim. O que você aprendeu com isso? Tem que esperar as coisas e quando abaixar o preço. Quando a gente é criança, a gente acaba passando, mas não liga muito, né? Acho que na vida adulta a gente vai passando por mais e vai pesando mais na nossa vida. Tem alguma situação assim que você passou, que você se lembra? Eu acho que a questão de frustração, principalmente com a amizade, acho que a gente passa bastante, principalmente na cidade jovem, que a gente vai mudando muito de ciclo. E também frustrações amorosas, assim, porque tá na idade de passar por esses momentos, então acaba pesando bastante, principalmente na nossa idade. Eu estudei por muito tempo, né? Quando eu era jovem, sempre tive o sonho de ser servidor público, de trabalhar na polícia militar, no exército, com militarismo. Tive uma passagem nesse mundo, né? Servi por mais de 5 anos. Depois eu vi que não era o que eu queria, né? Eu busco hoje, a vida que eu busco hoje é uma vida mais livre, mais autônoma. Na época, quando eu prestava esses concursos e eu não passava, eu não entendi o porquê. Ficava frustrado com isso. E hoje, né, com o passar do tempo, eu vejo que realmente era o que eu precisava, né? O que eu busco hoje, se eu tivesse na vida que eu escolhi naquela época e eu tivesse passado, talvez eu não alcançaria, né? Eu não teria conquistado ou estaria correndo atrás de conquistar o que eu quero hoje viver hoje. Você já teve alguma frustração na sua vida? Já, várias. Já tive várias frustrações.
tipo, de não alcançar alguma meta, sabe? Alguma prova, alguma coisa. Foi uma das minhas frustrações. Eu acho que é toda uma questão de perspectiva, porque, exemplo, em questão de prova, às vezes eu não estudei, não me preparei para essa prova, mas também às vezes foi uma coisa que eu estudei bastante e não deu. Então, acho que é tudo uma questão de se foi você, né, que não se preparou para isso, ou se realmente não era para ser, né? A gente espera muito das situações e muitas vezes não acontece aquilo que a gente quer. E aí busca-se onde, né, com isso, um aprendizado. Terapia, né, frustração no relacionamento. A gente pode buscar num novo relacionamento, buscando uma pessoa diferente, né, na vida ou com os filhos, enfim. Dia a dia é o aprendizado. Eu acredito que seja assim, é um passo de cada vez. Faz em torno de uns 4 anos, eu terminei um relacionamento de aproximadamente 12 anos. Aí, com isso, todos os meus amigos ao redor acabaram se afastando, acolhendo a outra pessoa. E nesse meio tempo eu encontrei uma outra mulher, onde eu acabei me casando, construí minha vida. E tudo que eu não conquistei nesse tempo que eu estava com a outra, em coisa de 1 ano, 2 anos, eu conquistei em dobro com a minha esposa hoje, graças a Deus. Tudo na vida vem pra gente aprender alguma coisa. Então, se tá acontecendo com a gente determinada situação, então a gente tem que tirar o proveito bom disso, a frustração com a amizade ou até com alguma coisa em relação amorosa, a gente pode sair mais forte dessa situação, conseguir sair mais confiante, se cuidar melhor também por essa questão e cuidar melhor das pessoas que estão à sua volta também, manter melhor relação com as pessoas. Acho que é uma lição de vida mesmo, essas frustrações. Tudo que a gente quer hoje, a gente tem que saber esperar, né? Hoje em dia as crianças não querem, né? Que nem hoje ela fez eu pagar quase R$200 num jogo de caneta, porque ela ficou doente, acordou 6 horas da manhã hoje, não quis ir pra escola por causa da bendita canetinha. Com a sua filha, como que você lida com esse processo de frustração dela? Você deixa ela se frustrar em alguns momentos? Como que você lida com isso? Não, tipo assim, ela desde pequenininha já, com 1 aninho, a gente vai ensinando que quando tem dinheiro a gente compra, quando não tem que saber esperar o momento certo que o papai e a mamãe pode comprar, né? Que nem agora, a gente teve o prazer, né, graças a Deus, de poder comprar a canetinha que ela tanto queria, que ela tá numa alegria só com a caneta, né? Mas ela tava esperando, já fazia um tempo que ela tá esperando essa canetinha, mas hoje a gente conseguiu dar pra ela. O que a mamãe comprou? Canetinha. Você ficou feliz? Tá feliz? Tô, tira da boca. E tá na moda essas canetinhas, né? Criançada pede Baby Goods, é Baby Goods, né? E dali pede daqui, dali. Elas acabam, né? Acabam. Eu só queria uma caixinha de lápis de cor. Não era Bob, não tinha Bob Goods, era caixinha de lápis de cor. Seu sonho? Quando criança. Eu era aquelas canetinhas Silva Pen, lembra? Qual? Aquelas canetinhas pequenininhas. Era Silva Pen, nunca me esqueço, tinha que ter. Meu pai pôde me dar de meia dúzia, mas eu queria de 24. A minha madrinha me deu a caixinha de lápis de cor. E aí, na primeira semana, eu levava com tanto orgulho para a escola. Perdi. Ai. Ganhei e perdi. Sabe o que eu queria ter uma época? Lembra aqueles estojos que você apertava o negócio, abria um negócio aqui, abria outro. Não sei se você já viu dele, lembra desse? Você apertava os botões, os negócios, ele abriam os compartimentos, os negócios assim. Agora eu fui bem das antigas, né? Eu lembrei porque eu fui numa loja esses dias e aí eu vi. Quando eu vi, eu falei, Eliane, olha aqui. Ela, e aí? Eu falei, pô, das antigas que a gente tinha, né? Tem uma amiga que ela ganhou um dinheiro, Abinal, e começou a comprar coisas, e ela até procura em brechós, em sites, enfim, coisas que ela desejou quando criança e não podia ter, e agora ela pode, aí ela compra. Compra umas bonecas, uns brinquedos assim, interessante. Eu já me vinguei também. Já? Já. Comprei o negócio, deixei lá até apodrecer. Na infância você não me quis, agora eu não te quero. Perdeu.
Boa. Muito interessante Comprei e deixei lá. Tipo, pra você Tô nem aí saber, pra você. pra você saber que eu venci. Não é nem aí. Te superei. Aleixo, agora há pouco você falou assim, eu acho que é importante a gente falar sobre frustração proporcional à idade, ao tempo, à fase. Quer retornar a esse assunto? Eu acho importante a gente dizer isso, né? Porque qual é o nosso papel enquanto educador, né? Alguém que é protagonista no processo. É você saber que essa frustração vai acontecer, mas ela vai acontecer a partir do ponto onde aquela criança sabe responder a ela. Tem frustrações que a gente bloqueia mesmo, gente. Nós somos ali, tem coisas que ela vai, por exemplo, ela não pode se frustrar com você. Você dizer assim, filho, nós vamos. Aí chegou uma hora você fala assim, filho, não vamos mais, e a razão não é externa, é sua. Essa frustração é complicada. É você que não quer ir, não vou. Até porque, querendo ou não, a gente é o exemplo, né? É. A gente é aquela coisa assim de que, olha, é o meu herói, a minha... Né? Eu lembro que eu de criança, eu andava com o sapato de salto da minha mãe e queria, né, andar, e meu pai falava, essa menina ainda vai se quebrar as pernas de andar desse jeito. Porque você vai copiar, a criança vai copiar, né? Por que a menina vai copiar a mãe? Porque ela quer toda a atenção do pai. Então, assim, nós, né, os pais, eles são vistos como exemplos. Então, assim, as frustrações vindas ou partidas da gente para eles, eu acho que além de ser frustração, eu acho que entra mais como uma decepção e aí vai a frustração. Então, é tomar todo esse cuidado. É sempre entender, olha, vou acolher. Vamos pensar numa melhor forma. Que jeito daria para ser feito? Porque faz parte. Exatamente. A gente precisa ter essas frustrações para que a gente entenda lidar com os problemas que vêm. Porque quem nunca vai passar um problema na vida? E na fase da adolescência eu vejo também que é tudo muito potencializado. Né? Exatamente. Estou com um menino lá em casa, o pastor Aleixo entende, a filha dele também nessa fase aí de 12, 13 anos. Muito hormônio. E aí potencializa muito algumas coisas, aquela mudança de humor brusca e tal. Falei, parece tua mãe naquele PM, que é isso? Tá bem, tá. Mas lidar com isso também, entender, acolher nesse momento também, onde a gente vê que é uma coisa tão pequena, mas eles dão aquela importância tão grande. E tudo intenso, né? É intenso demais. Muito intenso. E intenso também é o nosso desejo de cuidar de você aí de casa também com seus filhos, como acontece aqui no Entre Família em todos os momentos. Por isso que a gente cuida de dar também a você direcionamento e dicas de leitura. Roda a vinheta. E a dica de hoje é essa aqui, olha, pais preparados, filhos de caráter. Esse é um assunto que eu gosto por demais. Quando eu escrevi esse material, foi pensando nas necessidades principais dos pais em relação aos seus filhos e na necessidade que os filhos têm de receber os seus pais o conteúdo que é fundamental para que eles cresçam, se desenvolvam e no seu caráter possam ser fortalecidos dia a dia. Mas tudo começa com a gente, com os pais. A primeira lição é justamente para os pais, no cuidado que precisa ter com esse modo de gerir a própria vida e que está sendo percebido pelos filhos. A gente vai cuidar da nossa fé, da nossa responsabilidade enquanto pais de sermos espelho para estas crianças. Nós vamos pensar na nossa saúde mental, emocional, se nós já aprendemos a lidar com as nossas próprias frustrações para não despejarmos estas frustrações sobre os nossos filhos. Depois nós vamos falar aqui sobre sexualidade, sobre o uso inadequado das telas, como lidar com a tecnologia de modo que ela nos favoreça em lugar de nos prejudicar. Nós vamos ensinar os nossos filhos como se proteger de abusos sexuais, de como se proteger dos predadores sexuais, de como dizer não, de como contar aos pais, de como você abrir essa conversa sobre sexualidade com seus filhos. Tem aqui também uma lição que eu considero muito especial, como trabalhar, desenvolver os aspectos espirituais dos filhos como base, como estrutura para todas as demais camadas da vida. Vem com a gente estudar sobre como educar os filhos a partir da palavra de Deus, à luz da Bíblia Sagrada. Com muito amor para você, pais preparados, filhos de caráter. Liga agora para a gente no 0 Operadora 12 21 27 31 21. Fica a dica para você.
Vai pedindo aí, viu? Peça agora mesmo, aproveita aquele intervalo que a gente vai fazer, pega ali aquele copinho de água, beba água, mas tá frio mesmo assim, toma água, tem que se hidratar, viu? E a gente volta já já. Que tal aquelas formas inovadoras de aprender mais da Bíblia? Ou talvez algumas pessoas que têm dificuldade em leitura, ou outros, né, que são deficientes visuais e não conseguem, claro, ler a Bíblia, fazer um estudo bíblico, mas nesse formato incrível aí que a Novo Tempo vem trazendo para você, junto com a Rádio Novo Tempo, o Novo Guia de Estudos, o Deus que Fala, são 16 lições em áudio. Com o auxílio da Esperança, que é a instrutora bíblica virtual da Novo Tempo, pastor Neumuel Stina vem trazendo as narrações e também tem ali toda uma interpretação, uma dramatização de alguns trechos bíblicos também em cada uma dessas lições, onde faz você mergulhar na palavra de Deus e criar aquela tela gigantesca aí na sua mente, viajando no tempo, né, nos tempos bíblicos. E quer conhecer um pouco mais, quer entender um pouco mais sobre esse novo estudo da Bíblia em áudio, o Deus que Fala? Acompanha comigo nesse VT. A Novo Tempo preparou um material especial para você que gosta de aprender ouvindo. Por isso, criamos o Deus que Fala, um guia de estudos da Bíblia inteiramente em áudio. Ideal para você aprender mais sobre a Bíblia enquanto pratica atividades físicas ou descansa no conforto da sua casa. São 16 histórias emocionantes de fé, milagres e transformações. Para começar, envie uma mensagem de texto ou áudio para a Esperança, nossa instrutora bíblica virtual, com a frase "O Deus que Fala" para o WhatsApp 12982000062. Comece agora mesmo e ouça Deus falar ao seu coração. Ouvindo a dramatização aí desse estudo Deus que Fala, eu viajei no tempo aqui também. Fui lá quando eu tinha uns 6 aninhos de idade, mais ou menos, e ouvia em fita aquelas histórias, que coisa maravilhosa. E eu criava, né, todo aquele cenário na minha mente, muito legal. E agora podendo fazer isso com as histórias bíblicas, olha que bênção. Então, aprendendo mais a fundo da palavra de Deus através desse novo guia, o Deus que Fala. Quer saber mais? Quer já pedir o seu? Então entre em contato pelo 0, ou melhor, não precisa nem de operadora, 0 operadora, então só coloca aí no seu celular, salva o contato da Esperança, que é o 12982000062. Marcou? 12982000062 e peça o Deus que Fala. Combinado? Vamos com interações? Agora, da Thaís de Curitiba, no Paraná. Minha filha tem 2 anos, quase 3, e chora por tudo, sempre que é contrariada. Como devo agir? Na creche também notaram o mesmo comportamento. Acho que é bom lembrar que, entre outros, há crianças que são mais sensíveis, que elas choram ouvindo uma música, choram vendo um desenhozinho. Já percebeu? Dá uma olhadinha, porque há uma personalidade aí que a gente precisa conhecer e é informação de uma criança que pode ser mais sensível, não é, Amabile? Exatamente. É uma questão de ser muito observado. É. Esse choro é um choro pertinente, por quê? Né? Eu acho que essa é o olhar que você vai... Chora por tudo, mas chora por tudo porque está fazendo uma birra ou chora por tudo porque realmente tem uma sensibilidade diferenciada? Ou o que acontece? Sabe que eu estava pensando enquanto ouvia o casal que participou com a gente, a família Gendi, de que também faz parte de a gente pontuar que essa observação precisa ser levada a sério, porque já imaginou se aquela criança tivesse toda aquela reação para não comer, se ela for uma criança neurodivergente? No caso deles, ao que parece, já tudo se ajustou, mas pode acontecer também de a gente estar lidando com uma criança que vai requerer uma atenção especial pelo desenvolvimento dela, sim ou não? Sim, com certeza. Não é? Total. A gente faz muitas preparações de análise clínica para muitas coisas e muitas vezes a gente ignora a saúde emocional, a saúde psíquica. O desenvolvimento. Porque é normal, uma criança chegou, a gente não faz uma bateria de exames para saber com o que nós estamos lidando, desde o teste do pezinho até todas as outras coisas. Então. Uma neurodivergência também faz parte disso aí.
perceber um sinal diferente, você não precisa ficar apavorado, alarmado. Mas tire a dúvida. Quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor. Porque senão vai empilhando problemas ali, né? E não adianta dizer assim, no meu tempo, porque comigo era na chinelada. Nós estamos avançando num processo de degeneração da raça humana, do ser humano, melhor dizendo. E nós temos lidado, identificando pouco a pouco, mas já com bastante avanço até aqui, de necessidades importantes e especiais, que certamente nós não lidávamos com elas na medida que nós lidamos hoje, como um TDAH, como o autismo. Ah, mas antes não era assim. Pois é, que o mundo caminha para esta condição. E além da degeneração, há um novo formato. De vida. E o novo formato sugere novas perguntas, novas respostas, novas inadequações e novas dores. E novas certezas também. Novas certezas. Então a gente tem que seja sensível às dores do seu tempo. Uma pessoa assim, mas no meu tempo não era assim, mas a gente não está mais no seu tempo. Eu gostei da definição que ele deu, né, da menina, que a geração deles é isso daqui, né? Aí ele colocou, foi você ou sua esposa que colocou que eles mexem, eles são sábios para mexer, mas a gente que criou. A gente que criou. A gente que é safo, né? Mas é isso, é todo o tempo e a gente tem que correr atrás, né? Porque senão como é que você vai ficar para trás? Ou na frente, para eles virem atrás da gente pelo nosso exemplo, pelo nosso saber, né? Isso Acumulado. É educar, né? Educar. Verdade. Vamos a mais uma? Que vem da Eduarda. Eu perdi o marido quando meu filho tinha 7 anos. Dei tudo a ele, protegendo em excesso. Não me arrependo, mas reconheço que errei por amor. Hoje ele joga na minha cara que eu não deixei que ele aprendesse nada. Acreditem, até hoje ainda faço tudo por ele. Misericórdia. Amo assistir vocês, aprendo muito e dou muita risada também. Beijos. Beijos, Eduardo. Valeu, Eduarda. Obrigado aí. E veio de um trauma, né? E essa cobrança vem. Vem, porque eu presenciei isso num atendimento meu com adolescente. A mãe sempre protegeu achando, porque ele é diagnosticado com TEA e TDAH, então era aquela coisa assim, eu tenho que fazer tudo porque ele não vai dar conta. Só que aí o que acontece? Hoje está aí com 17 anos e ele diz, tá? Sempre deixou eu fazer tudo. Agora vai mudar como? De uma hora para outra? Agora já não posso mais fazer? Então é complicado. Tudo é possível, tudo é reversível. Sim. Mas nem tudo tem o mesmo nível de dificuldade dependendo do erro anterior, né? Dependendo do erro. Você vai ter que enfrentar grandes problemas depois. Não me arrependo, mas reconheço que errei por amor. E hoje ele joga na cara. E é interessante a gente pensar nisso, de que os filhos, por mais que nós os frustremos, há um momento em que eles vão reconhecer que não terem sido frustrados, não terem recebido não, fez falta, porque a vida vai jogar na cara dele. Ele joga na sua cara, como você diz, porque a vida, de alguma maneira, tem jogado na cara dele. Ele tem se sentido incapaz, ele tem se sentido impotente, e aí ele avalia que faltou alguém que o ajudasse a ser. Eu faço também menção de que ela o protegeu, super protegeu, por conta de pensar no sofrimento dele em não ter pai. Mas há mães que fazem o mesmo, ainda com o pai presente. Em situação de divergência de opiniões, de ideias, ou de um pai que seja mais austero, e a mãe é boazinha e vai proteger o filho do pai que está presente e vivo. Tenha muito cuidado com esse aspecto também, de super proteger seu filho em relação a alguém, principalmente em relação a um pai, principalmente em relação a uma mãe. Super proteger do outro, com quem é que você vive? Quem é esse pai? Quem é essa mãe? Isso também traz prejuízos significativos que vai impedi-lo de lidar com a vida e com os relacionamentos. E até no ponto, Darleide, de os filhos depois cobrarem da gente, né? Por que você não segurou mais? Por que, né? E igual vem ali, agora é tarde, agora você já me deu tudo e não sei o quê. Às vezes a gente conversa com Samuel e tenta explicar para ele o porquê de algumas coisas, só que chega um ponto que às vezes ele fica meio naquela não entendendo ou não querendo entender. E a gente fala, filho, hoje você não entende muito bem, mas quando você crescer um pouco mais, você vai entender e você vai agradecer o pai e a mãe porque a gente está te privando de algumas coisas aqui, ali e tal. A gente explica. E ponto. E futuramente, é o que eu vejo hoje, algumas coisas que meus pais me privavam, eu e minha irmã, no passado. E hoje, tendo filhos e hoje a maturidade que a gente tem,
a gente vai entendendo, puxa, que bom que meus pais fizeram isso ou que não fizeram aquilo, tal, porque hoje, né, posso agradecer e entender perfeitamente. E há um discurso corrente que muita gente assimila de uma desumanização da paternidade. Ele fala que o pai é herói. Não é herói, você não é herói. Você vai achar que você é Superman, você só tem kryptonita e não tem superpoder. E de uma mãe, que um ser que caiu do céu, isso é desumanização total, que não se permite erros a um ser que erra o tempo todo, né? Então a gente quer achar que eu vou ser herói. Não vou ser herói. Não se desumanize. Aí o seu filho vai falar assim, por que você fez isso? Eu errei. Desculpa, e você vai errar também. Errei. Eles podem duvidar de muitas coisas, porque é cheio de dúvidas. O que eles precisam saber é que foram amados. Sim. Aí você não errou. Essa dúvida ele não pode ter. Né? De ser amado. Agora, um ser humano querer esconder seu erro é o cachorro querer esconder. Mas lembrando que nós já citamos antes, que amar não é fazer tudo isso. Exatamente. Amar não é fazer pelo outro. Amar é de outra ordem. Que daí tá usando o amor para esconder uma outra coisa, né? Sim. Aí tá querendo ser super-herói. Tá se super protegendo. Vamos a mais uma? Ou se escondendo, né? Verdade. Marinalva de Camaçari, na Bahia. Criar filhos nunca foi fácil. E hoje em dia ainda está mais difícil. Aqui em casa era o meu esposo quem sempre fazia as vontades. E eu era quem cortava. Tenho um casal de filhos e hoje, depois de grandes, percebo que o casal precisa estar em harmonia para educar os filhos. Só depois de que crescem é que conseguimos enxergar os prejuízos. Que Deus ajude todos os pais que ainda têm filhos pequenos. Obrigada, Marinal. Verdade. E até lembrando do ponto que o pastor colocou aqui há pouco, né? A solução. Sim. Sempre há uma solução ali também, mas o processo vai ser um pouco mais difícil, mais doloroso também. E é o que a gente vai vendo conforme vai crescendo. Puxa, eu deveria ter feito desse jeito, tal. Agora, vai ter que lidar com isso, com aquilo. Mas e entender que os erros não foi perda de tempo. Eu tenho, assim, tudo que a gente passa, o tempo que a gente, né, gastou, o tempo que a gente ficou, eu falo, poxa, eu demorei tanto, fiz tanta coisa e assim, perdi um tempo. Não, veja que aquele tempo que foi usado foi para você aprender alguma coisa. O que eu aprendi nesse tempo que eu usei para esse tipo de coisa? Aprendi até que eu não usei o tempo da maneira que eu deveria usar, mas eu preciso entender. Né? E nunca tomar como são as frustrações nossas para os pequenos, né? Exato. Segura. Vamos a mais uma. Acho que a última de hoje é da Isamara Mercedes, Fátima, Bahia. Minha filha tem 1 ano e 8 meses. Às vezes, quando saio com ela, algum mercado ou loja, ela sempre quer alguma coisa. Aí eu penso, vou dar, porque isso é só uma fase da criança, ela ainda não vai entender. Mas mesmo assim, fico achando que talvez não seja o mais correto. Me ajuda, família. Amor, a sua filhinha tem 1 ano e 8 meses. Como é que você vai dar o que um bebê quer? Como é que você vai fazer tudo o que um bebê quer? Como assim? Você não está vendo que não é a vontade do bebê, é a sua vontade? Pensa bem, é a sua vontade. Eu quero dar, assuma. Eu quero dar, eu quero fazer. Não é a vontade dela, porque a vontade de um bebê de 1 ano e 8 meses não é possível, né, Roseli? Exato, não tem como, né? Já começa a formar a personalidade ali, né? Então, e, na medida do possível, não leve crianças em lojas. De preferência. Chegou ali, viu aquele negocinho brilhando, vai querer grudar e levar, né? Supermercado e loja, não leva. Porque tem uma certa idade que você consegue negociar, né? Vai ter o choro, vai ter... Mas tem coisas que você precisa evitar. Se você evita, tá tudo certo. Não é que você... também é uma forma de superproteger, não. É uma forma de impedir algumas outras coisas, tá? De você, às vezes... Porque eu acho que a maioria dos pais se preocupam com a vergonha que o filho pode, né? Dar, com a frustração, com a rejeição. Então, é exatamente o que você coloca, Darlede. É a gente... Então, às vezes, a criança vai testar porque ela é um ser que vai ter sentimentos, que quer, que tem vontade, mas ela sabe até onde ela pode ir. Agora, se o adulto não souber, aí danou-se. Obrigada, Roseli. Até uma próxima. Tem uma história de 2 homens que conversavam. Um era visitante de uma cidade muito famosa por ter contribuído para o país com muitas personalidades da história. E nesse passeio na cidade, eles passaram na frente do hospital maternidade e o visitante fez a pergunta, então, é aqui que nascem os grandes dessa nação?
E a resposta foi muito interessante, foi muito importante. Falou, não, aqui só nascem crianças. Os grandes nascem em lugares que a gente não vê. Essa é uma resposta que pode ser dada para todos os nomes daquelas pessoas que nós citamos como exemplos de fé, por exemplo. Quem seria Jacó se ele não tivesse passado pelo Jaboque? Há um menino chamado José, que é sempre alguém que nos chama, pergunta de que tipo de educação esse José teve para sobreviver a maior parte da sua vida numa agrura. Mas quem seria José sem o poço, sem a traição dos irmãos, sem a venda, sem o assédio, sem a violência sexual que ele passou, sem um abandono na masmorra? Quem é José? Quem seria Daniel se fosse poupado de um cativeiro babilônico? Onde estariam os sonhos? Quem estaria falando com Nabucodonosor se tudo da vida de Daniel lhe fosse poupada? Quem ensinou Daniel a dizer não? Não. Talvez aquele menino, se ele nunca tivesse sido frustrado pela mãe, quando, como qualquer criança egoísta, pega um pedaço de pão ou um peixe e diz, é meu, ele jamais teria olhado para um discípulo e falar, pode pegar. Aquela criança e crianças que não se frustram, não entregam nem 5 pães, nem 2 peixes e a multidão ficaria com fome. Quem foi? Quem foi Paulo? Quem seria? De quem estaríamos falando se aquele grande homem não tivesse sido frustrado no maior sonho da vida, quando Deus esmaga sonhos para construir outros? Também, uma das frases mais importantes que eu já ouvi na minha vida e compartilho para você, quando um dia falei de um problema, alguém me respondeu sabiamente, muito importante você ter falado do seu problema. Mas o mundo não quer saber se você tem problemas. O mundo está carente de saber se você tem um plano. E isso é o método com que Deus age conosco. Quando nós contamos nossos problemas para Deus, Ele não conta os dele para nós. Ele entrega um plano. E os filhos dele fazem isso também. E faz parte da nossa formação falar isso para os nossos filhos. Diante de problemas, respondemos com planos. Pessoas vão, elas se encaram problemas, elas se frustram e depois da frustração deve haver um plano para romper a dificuldade, para passar, para ir para um objetivo. Qual é o seu problema? Não sei, mas essa pergunta você tem que responder. Qual é o seu plano? Perfeito. Uau! O meu plano é que a gente volte aqui amanhã, mas e que seja o plano de Deus, sobretudo. Vem aí o Vida e Saúde, viu, meus amores? Com tema bom, conversa boa, não é, Abel? Verdade, terça na cozinha, você sabe, hein? Sempre tem receitas deliciosas ali. E amanhã a gente vai falar sobre mãe solo, conversar, né, sobre as dores, as forças e também as redes de apoio aí para essas mães também, tá bom? Abraço, até amanhã, se Deus quiser, minha gente. Valeu! Beijo, amores. Tchau.